Hora H do Agro, com Kellen Severo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil passará a ter metas de redução de gases por setor da economia. Os produtores rurais acompanham o tema, já que a medida poderia abrir espaço para eventuais punições e taxações na agricultura. A comentarista de agro, Kellen Severo, tem os destaques. Uma meta de redução de CO2 para a agricultura, como defendeu a ministra, significa o que na prática, hein? Significa um conjunto de coisas, Kellen. A primeira delas é a seguinte: uma NDC, que é esse compromisso que o país estabelece, pode ter formas diferentes. A absoluta maioria dos países do mundo, desde o Acordo de Paris em 2015, adotou NDCs condicionadas predominantemente. Em outras palavras, nós vamos cumprir um conjunto de objetivos ambientais desde que o mundo nos ajude a financiar, transfira tecnologia ou que o nosso país se desenvolva. O Brasil optou por um caminho diverso. Nós vamos cumprir com um conjunto de objetivos climáticos, aconteça o que acontecer. Agora, com esse debate sobre detalhar a nossa NDC, especificar por setores as responsabilidades, o que nós estamos fazendo é reconhecendo uma espécie de dívida climática setorial. Uma NDC é um compromisso obrigatório que o país assume perante o mundo e, portanto, uma espécie de dívida externa. Ao atribuí-la, por exemplo, ao agro, ou ao setor industrial, ou ao setor de transportes, nós estamos dando número a uma dívida e quase que convidando o setor social, o setor judicial a executarem essa dívida estabelecida para o setor. O agro, então, passará a pagar por essa dívida climática que você bem nomeou anteriormente? Olha, Kellen, sinceramente eu espero que não. E aqui eu acho que para entender qual é a opção que o Brasil pode e deve fazer, é importante olhar para o mundo e ver como os demais países estão se posicionando. Então, 78% dos países do mundo condicionaram seus objetivos climáticos a compromissos internacionais ou expectativas de desenvolvimento. Dos 20% que sobraram, digamos assim, estes, na maioria, são países ricos, desenvolvidos. As exceções são Índia, China e Brasil. Índia e China disseram: eu vou cumprir os meus objetivos climáticos desde que o meu PIB cresça e vou medir a minha meta em relação à intensidade do crescimento da minha economia. O Brasil seguiu o perfil europeu. Vamos fazer o objetivo climático a qualquer custo. Agora, por que eu acho que também é importante olhar para esse cenário do mundo? Porque quando nós observamos aqui nos nossos vizinhos, na África, na Ásia, a maior parte dos países, quando estabelece compromissos setoriais, estabelece compromissos de adaptação ou de desenvolvimento. E é muito interessante ver como isso é feito. Então, se eu observar, por exemplo, o que é feito na Bolívia, a Bolívia diz: eu vou reduzir meu desmatamento em 80% até 2030. E, para isso, 40% eu me compromisso com esforço próprio, 60% desde que o mundo me ajude. Portanto, o que nós precisamos é entender de que forma nosso compromisso climático será visto como parte de um compromisso de desenvolvimento sustentável. A nossa audiência deve estar perguntando: e de toda essa discussão, quando essa conta pode chegar para mim? Ou seja, quando a ministra do Meio Ambiente, que diz que os setores devem pagar pelas emissões, ela não usou esse termo, sou eu que estou usando, isso é algo de curto prazo? Que tipo de ações você vê aí no radar ainda para 24 ou 25? Bom, o que a ministra tem sugerido é que ela vai aumentar a ambição da meta brasileira. Então, um país que já possui uma das mais ambiciosas metas do planeta, se não a mais ambiciosa de todo o planeta, irá aumentar ainda mais esse compromisso e agora estabelecer como ele se divide para setores. Qual a tendência? A tendência é que, à medida em que o prazo dessa dívida chegue próximo do vencimento, e ele é 2030, as ações de cobrança no judiciário podem chegar. Aliás, apenas no ano passado, 230 ações climáticas registradas foram protocoladas no mundo. O Brasil já é um dos centros da litigância ambiental. É mais uma semente fertilizante para isso. Além do que, Kelly, o que tem acontecido é que o setor financeiro começa a incorporar essas dívidas no seu cálculo do dinheiro. Quem deve mais, pega dinheiro mais caro. Se o Brasil é um país que estabelece uma meta mais elevada, também significa que nós podemos ser punidos na hora de captar o dinheiro para financiar a nossa produção.
A análise completa você acompanha no programa Hora H do Agro, disponível no YouTube da Jovem Pan News.